Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Sejam muito bem-vindos ao último episódio desta temporada do podcast Diplomatas, uma parceria entre o Jornal Público e o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima, tenho comigo os nossos dois habituais analistas, a jornalista Teresa de Sousa e o professor Carlos Gaspar. Estamos a gravar este episódio ao início da tarde de quarta-feira, dia 22 de julho. Vamos conversar sobre o novo primeiro-ministro do Reino Unido, o trabalhista Andy Burnham, que tomou posse na segunda-feira, sucedendo a Keir Starmer. Tentaremos antecipar quais serão as prioridades internas, internacionais do ex-presidente da Câmara de Manchester. Na segunda parte deste programa vamos voltar a um tema que gostamos muito, o debate sobre a chamada teoria das potências médias, o que podem fazer, planear e executar estas potências numa ordem internacional em mudança e de grande competição entre as grandes potências. Antes de irmos à nossa conversa, deixem-me só dizer aos nossos ouvintes que vamos fazer uma pausa, durará cerca de mês e meio, prevemos regressar em meados de setembro, mas podem enviar à mesma as vossas perguntas, dúvidas ou propostas de temas para o regresso do Diplomatas. Basta enviar um e-mail para antonio.lima@public.pt ou para podcast@public.pt. Espera-nos seguramente um verão animado em termos de atualidade política internacional, que pode acompanhar sempre no site do Público. Começando a nossa conversa, no Reino Unido, Carlos III deu na segunda-feira posse ao 59º primeiro-ministro do país. Andy Burnham, ex-presidente da Câmara de Manchester, recém-eleito líder do Partido Trabalhista, sucede a Keir Starmer, apenas 2 anos depois de este ter guiado o Labour à vitória nas últimas eleições gerais. Estamos a falar do 7º primeiro-ministro britânico desde o referendo do Brexit, ou seja, em 10 anos. Burnham vem originalmente do centro do partido, é hoje visto como um representante da sua ala progressista. É um crítico do que diz terem sido os últimos 40 anos de políticas neoliberais no Reino Unido, defende e promete um novo modelo político e económico para o país, mais descentralização, um novo ímpeto de industrialização, o reforço do controle público dos serviços essenciais do Estado, tendo em vista um alívio do custo de vida dos britânicos. Surpreendeu com a escolha de John Healey, ex-ministro da Defesa, para o importante cargo de Chancellor, equivalente ao nosso ministro das Finanças. Tem como grandes desafios políticos relançar a governação trabalhista e resistir e combater o crescimento da direita radical de Nigel Farage e travar a fuga de votos à esquerda para os verdes. Carlos, o que é que se espera deste novo primeiro-ministro na frente interna? É o primeiro-ministro católico do Reino Unido, não são poucos. Mark Carney, também vindo de onde vem, é um católico praticante. Não sei como é que isso se vai traduzir. Há quem diga que se traduz o ênfase nas políticas sociais por parte de Andy Burnham tem a ver com o facto de ele ser católico. Vamos ver, mas não queria deixar de sublinhar uma esse novidade. facto, que não é só uma novidade, é provavelmente mais relevante do que nós possamos dizer agora. A entrada do Mayor de Manchester faz com que passe a haver na história britânica 2 escolas de Manchester. Há a primeira escola de Manchester, no século XIX, de Richard Cobden e do Partido Liberal, que fez da Grã-Bretanha aquilo que ela ainda é hoje, uma grande potência comercial. No seu tempo, fez da Grã-Bretanha a primeira potência comercial à escala global e fez a primeira globalização no fim do século XIX e no princípio do século XX. O lema da primeira escola de Manchester era o laissez-faire capitalism. Agora temos um novo lema desta nova escola de Manchester, que é o contrário, é um business-friendly socialism. Portanto, estamos... Manchesterismo, não é? Estamos num momento segundo. O primeiro, apesar de tudo, tem resultados para apresentar bastante mais significativos. Vamos ver qual é o resultado. O ponto de partida não é mau, desde logo do ponto de vista político, independentemente dos sinais de divisão interna do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista tem uma maioria fortíssima no Parlamento e tem uma economia
em razoável bom estado, ironia das ironias. O legado de Keir Starmer é um legado formidável, não apenas na parte da política externa e da política internacional, mas também, segundo os últimos dados, na política económica dos membros europeus do G7, é a economia que cresce mais, tem uma inflação controlada, tem uma dívida controlada em termos comparativos, e a comparação pertinente para um país como a Grã-Bretanha é efetivamente o G7. Aquilo que Burnham tem que fazer para executar o seu programa e conciliar a consolidação do Estado Social e dos investimentos públicos nesse domínio com os investimentos públicos na defesa e a restauração da capacidade, das capacidades estratégicas e militares britânicas, implicam que este crescimento continue, se possível, um crescimento mais forte. A mesma coisa no domínio da produtividade. A produtividade tem estado em declínio, como em França, como na Alemanha. Nós não sabemos antecipar o impacto da digitalização, da inteligência artificial na economia. À partida, a Grã-Bretanha, até pela sua ligação nesse domínio com os Estados Unidos, mais aberta, mais completa, e pelo facto de ter cortado completamente as amarras nesse domínio com as empresas chinesas, designadamente a Huawei, podem lhe dar alguma vantagem competitiva. O ponto de partida não é mau, ele tem uma visão da economia e da sociedade que são relevantes neste momento, sobretudo por ser um momento de mudança. Ele conjuga esta necessidade de aumentar os investimentos públicos com uma estratégia de descentralização que me parece sensata. Efetivamente, há um centralismo excessivo na Grã-Bretanha e também, em termos comparados, maior do que na Alemanha. É impossível ser mais centralista do que a França, mas enfim, mas estão no mesmo caminho. A descentralização, ele tem essa experiência, parece-me uma boa política à partida. Um último ponto a favor de Burnham: as expectativas não são demasiado elevadas, o que é bom para fazer aquilo que é necessário fazer, e as decisões mais difíceis no domínio da defesa parecem já ter sido tomadas. Muito bem. Teresa, nós, na sua ausência, conversámos aqui no Diplomatas algumas vezes sobre esta máquina trituradora de primeiros-ministros em que Downing Street se tornou. Desde 2016 houve David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, todos conservadores, Keir Starmer, agora Andy Burnham, trabalhistas. Pergunto-lhe o que é que está a falhar na política britânica e já agora se acha que o Brexit foi, ou o referendo do Brexit, foi a origem, a consequência ou um acelerador, na verdade, deste fenómeno que tem afetado praticamente todos os partidos tradicionais europeus. Esqueceste de dizer que antes dessa sucessão imparável de primeiros-ministros, Blair governou 10 anos, Thatcher 11 e mesmo Cameron governou 6 anos. Sim. E só se demitiu porque convocou o referendo do Brexit para manter o Reino Unido na União Europeia e saíram-lhe as contas ao contrário, ao lado, e ele viu-se obrigado a demitir-se. Há, digamos assim, uma aproximação do sistema político britânico em comparação com os continentais, era de uma enorme estabilidade entre os dois grandes partidos desde a Segunda Guerra, o Labour e os conservadores, os Tories. Houve ali, em alguma altura, com alguma influência, o Partido Liberal Democrata, que surgiu de uma cisão do Labour e que ainda teve o seu percurso de vida. Hoje temos o Labour, os conservadores, em situação bastante difícil, a extrema-direita nacionalista de Farage, os verdes a conquistar terreno. Portanto, temos aqui uma fragmentação que
é difícil encontrar outra explicação para ela, a não ser o impacto que teve na sociedade, na economia, na organização social, no próprio desempenho internacional do Reino Unido, o Brexit. Não se vê outra razão. O Carlos dizia há pouco que o Reino Unido era, entre os 27 europeus, aquele que mais crescia. Antes do Brexit, a Inglaterra, o Reino Unido, em comparação com as economias continentais europeias, era sempre o país que mais crescia, justamente pela dinâmica muito anglo-saxónica e americana, anglo-saxónica, da sua economia. Claro que o Reino Unido continua hoje a ter algumas coisas que sempre teve e que se mantêm, digo só duas. A City continua a ser a maior praça financeira da Europa, certo. A investigação e as universidades continuam no topo, são duas coisas fundamentais para o futuro de um país. Agora, nesta fragmentação política que não era comum ao Reino Unido, nunca foi comum. Há muitos analistas que falam numa europeização da política britânica. Aproximou-se muito da Europa e da fragmentação Saiu política. da Europa, mas aproximou-se dela. Exatamente. O Brexit levou à aproximação do Reino Unido da União Europeia, o que não deixa de ser uma ironia. Agora, apesar de tudo, o novo governo, o novo primeiro-ministro, não vai ter uma vida fácil. Quer muitas omeletas, quer fazer muitas omeletas, como diz o povo, mas não tem assim tantos ovos para fazer essas omeletas por uma razão simples. O déficit público está neste momento em 4,2, alto. A dívida pública em 94% do PIB britânico. Eu ainda me lembro do primeiro-ministro Gordon Brown dizer que interessava muito menos o déficit público, criticando o euro e as condições financeiras e económicas do euro, e interessava muito mais controlar a dívida pública, que naquela altura, já foi há muito tempo, se situava entre os 50% e tal e os 60%. Ele tem 94%, 4,2% de déficit e, gosto ou não, uma quebra muito significativa devido ao Brexit, naturalmente, quer do investimento externo no Reino Unido, o investimento direto estrangeiro, quer no comércio do Reino Unido com o resto do mundo, sobretudo com a Europa, que representava, antes do Brexit, qualquer coisa como 60% do comércio internacional do Reino Unido. Tem aqui muitos obstáculos. Tem a vantagem de ter carisma. Nestas alturas é importante ter carisma. Em comparação com o Starmer, isso é muito óbvio. Exatamente, embora o Starmer fosse, como se provou, um primeiro-ministro sólido, tem carisma, tem vontade, tem um impulso de novidade que é sempre importante, mas tem muitas limitações. O Carlos falava há bocado no investimento da defesa. O ministro da Defesa do Starmer, que é hoje o chefe do Tesouro, portanto tem a chave do cofre na mão, demitiu-se em junho porque o Starmer não lhe dava dinheiro suficiente para a defesa. Agora, a sua primeira declaração foi dizer que a estabilidade financeira e o controle orçamental eram fundamentais para dar estabilidade à economia e permitir o crescimento. Ou seja, mudou, não sei bem onde é que é o Ministério da Defesa, mas mudou para o número 11 de Downing Street e mudou a sua visão sobre a importância da estabilidade financeira do Reino Unido. Em termos políticos, este governo tem uma enorme responsabilidade.
travar a ascensão de Farage. do Deixa-me Farage. fazer essa pergunta, porque Exatamente. a Teresa referiu aí que, e é um facto, que Burnham tem elevados níveis de popularidade no centro e norte de Inglaterra, antigos bastiões operários que votaram a favor do Brexit em 2016, que apoiaram Boris Johnson nas eleições de 2019, ou seja, pelo menos em teoria está mais capacidade que Starmer para travar essa sangria de ascensão votos. do Farage. Sim. Eu creio que sim, e evidentemente que ele sabe, e daí ele dizer que o governo dele é o governo do custo de vida, disse ele, anunciou ele, porque ele sabe que o Farage ganha votos junto das camadas, aliás, como no resto da Europa, nas camadas da classe média baixa, que sofrem muito mais com o aperto do custo de vida, com a inflação que disparou a partir da guerra da Ucrânia, como aliás em toda a Europa. Ele percebe que a dimensão social do seu governo, apesar de, como eu disse, não ter grande margem de manobra, é fundamental para captar outra vez para o Labour esse tipo de votantes, e tem essa experiência de Manchester. Sim. Tem essa experiência de Manchester. Agora, há coisas que ele promete e não pode fazer, não deve poder fazer. Há o caso de descer a eletricidade, o IVA da eletricidade, acabar com o IVA da eletricidade, que na Grã-Bretanha é 5%, em Portugal é 6%, porque a eletricidade no Reino Unido tornou-se uma fatura insuportável para as famílias de menor rendimentos, dizendo que ia buscar o dinheiro a uma decisão que o primeiro-ministro Starmer tinha tomado para dotar os ingleses de um cartão de cidadão eletrónico. Exatamente. Mas agora já algum ministro, o ministro do Starmer, veio dizer que ainda não havia dotação para essa mudança, portanto está aqui logo um pequeno buraco, não é muito grande. Aliás, traduz-se numa poupança da fatura de eletricidade das famílias por ano 45 libras. de 45 libras, que é muito pouco. Mas é importante que ele tenha este discurso preocupado com as pessoas reais com menores rendimentos, porque é aí que Farage vai buscar muita da sua popularidade. É curioso verificar também em relação a Farage que ele manteve a mesma ministra dos Assuntos Internos, que era duríssima em relação à imigração, Sim. seja ela legal ou ilegal ou aquilo que for. Portanto, ele aí não se afasta muito daquilo que foi a política. Como nós sabemos, todos nós sabemos, a imigração foi o grande argumento do Brexit. Sim, não resolveu nada, a imigração continua a ser enorme, toda a gente quer ir para o Reino Unido, atravessam de barco, vão de avião, há imensas formas, mas é um problema no Reino Unido, tal como é na União Europeia, não há diferença nenhuma, e aí ele manteve uma linha próxima daquilo que tem sido o comportamento dos governos britânicos nos últimos tempos. Antes de passarmos à política externa, deixa-me só dar aqui uma nota de que Burnham também tem a vantagem do facto do Parlamento estar fechado para férias e, portanto, não tem o escrutínio neste primeiro mês e meio de não governação. Tem aquele escrutínio que nós tanto admiramos às quartas-feiras do Primeiro-Ministro de receber rajadas de grilled, perguntas, como chamam os britânicos, e ter de responder com uma grande capacidade. Carlos, nós sabemos que o primeiro telefonema de Burnham que fez foi para Donald Trump. Também falou com Zelensky, Merz, Macron, von der Leyen e António Costa no dia da tomada de posse. O Carlos elogiou aqui o papel de Starmer na política externa. E fazendo nós aqui uma ponte com o nosso segundo tema das potências médias, é expectável que Burnham redefina as prioridades estratégicas do Reino Unido ou nem por isso? Não, não é expectável. Aliás, ele mantém Jonathan Powell em Downing Street, o Conselheiro de Segurança Nacional, que é também o Sherpa do Primeiro-Ministro, que o representa no G7 em todas as cimeiras importantes, na preparação das cimeiras importantes, é tão ou mais importante do que o secretário do Foreign Office, que é o rival de Burnham, que é preciso conter e cercar. O cerco está montado com
o Ministro das Finanças, que tem a vantagem de já ter sido Secretário da Defesa. Da Defesa. E o novo Secretário da Defesa, que é um europeísta e que... West Streeting. É um rival, mas não já de Burnham. O problema na execução da política externa é de Miliband, mas eu julgo que nesta configuração Jonathan Powell pode continuar a fazer, como fazia no tempo de Keir Starmer, a política externa e de segurança da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha precisa de consolidar as suas relações com os Estados Unidos. Miliband é a pior pessoa para fazer isso, mas o Ministro da Defesa... Hoje ou amanhã vai encontrar-se com Rubio nas Filipinas. Coitado do Rubio. O Ministro da Defesa é muito importante nessa relação. Os Estados Unidos são um parceiro crítico nos domínios da segurança e da defesa, não só na NATO, mas também no AUKUS, com a Austrália, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, uma aliança tecnológica para o Pacífico. A Grã-Bretanha está mais avançada que os europeus nas relações com a Ásia e já faz parte da organização que o Japão tentou recuperar depois da saída dos Estados Unidos da parceria do Pacífico. A União Europeia também lá devia estar, mas não consegue ultrapassar as suas próprias divisões internas e, sobretudo, a Grã-Bretanha precisa de consolidar a sua posição no E3. O E3, com o nome destes, é difícil considerar isto uma coisa séria, mas é uma coisa séria que reúne a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França num diretório que pode e deve comandar a estratégia europeia, nomeadamente nos domínios da segurança e da defesa. É verdade que Burnham não tem experiência, não me parece, aliás, que tenha uma grande vocação. A prioridade dele é e vai ser a sua costela populista close to the ground, não é? Não vai passar a vida a passear em cimeiras, e há, de facto, um vício internacional de cimeiras perfeitamente excessivo, mas manter Powell foi interpretado pelos parceiros da Grã-Bretanha como a garantia de uma linha de continuidade, apesar da presença de Ed Miliband. É uma grande família da esquerda radical Não, o britânica. irmão dele foi um grande ministro dos nossos estrangeiros, do Blair. Do Blair, claro, mas o Blair é que era ministro dos negócios estrangeiros. O pai é um grande economista e uma figura emblemática do Partido Trotskista na Grã-Bretanha. Este outro filho não parece ser, mas é um rival direto de Burnham e, portanto, é preciso controlar e mantê-lo equilibrado naquela posição. Só para acrescentar, quando ele apresentou as suas linhas diretivas para o Foreign Office, falou primeiro política do clima, das alterações climáticas, segundo, a defesa das organizações multilaterais, terceiro, o sul global. Não falou rigorosamente mais nada. Quando, e aí o Starmer vai fazer falta, o Starmer, a Ucrânia domina a política europeia neste momento de A a Z. Ora bem, Starmer com Macron tinha um papel de liderança enorme no apoio à Ucrânia, e o Starmer e o Macron marcaram esse apoio. Mas também foi uma posição que foi crescendo. Starmer também não era ao início propriamente visto como um grande diplomata. Mas aprendeu a caminhar, caminhando, e portanto tornou-se com Macron. E atenção, em termos de apoio à Ucrânia, o Reino Unido está logo a seguir a Alemanha. Agora que os Estados Unidos deixaram desde junho deste mês, deixaram de apoiar a Ucrânia. O Reino Unido é o segundo país que mais apoia a Ucrânia, logo a seguir, em volume de financeiro e de armamento, logo a seguir a Alemanha. Portanto, digamos que a presença do primeiro-ministro britânico neste contexto ucraniano da Europa não é tão despiciante. O Powell é experimentadíssimo. Eu conheci o Powell no gabinete do Tony Blair. Portanto, a sua experiência... Como o Burnham também. Exatamente. A sua experiência
Isso do Burnham, só há bocado estávamos a falar da política interna, o Burnham a mim tem apenas uma coisa que não me agrada. Foi membro dos governos do Blair, apoiou Corbyn, anti-europeu, e aquilo que nós sabemos... Concorreu contra ele, foi derrotado e depois fez parte do seu gabinete de sombra. Do gabinete de sombra, e portanto, digamos que a sua consistência ideológica ainda não está verdadeiramente demonstrada. Muito bem, vamos continuar aqui no tema, ou avançar para o tema das potências médias mais alargado. No caso da Europa, estamos a falar para além do Reino Unido, da Alemanha, França, Itália, o Reino Polónia, Unido ainda Espanha. não admite que é uma média potência. É uma grande potência. Regional, em todo o caso. Teresa, o que eu lhe perguntava é se perante esta aparente transformação dos Estados Unidos em poder hegemónico com ambições predatórias, a Teresa usou essa expressão aqui uma vez, incluindo neste jogo de grandes potências a China, claro, a Rússia talvez, pergunto-lhe se as potências médias europeias, talvez juntar aqui o Canadá, se tem alguma alternativa à cooperação. Quer dizer, o Canadá, o seu primeiro-ministro, Carney, é o autor do conceito recente, é um conceito antigo, naturalmente, mas do conceito recentíssimo da ideia do papel das médias potências e da necessidade delas criarem parcerias entre si. Eu acho que ou se sentam à mesa ou vão para o menu, foi o que ele disse. Exatamente, ou se sentam à mesa ou fazem parte do menu, que eu acho que é uma expressão feliz, porque se nós estamos num mundo em que o criador da ordem internacional liberal e multilateral, que foram os Estados Unidos, a destruiu, entramos numa fase que eu acho já de desordem internacional, numa fase de desordem internacional, como aquela que estamos a viver, em que tudo, a China, a Rússia com alguma ilusão, mas a Rússia e os Estados Unidos veem o mundo como a competição entre grandes potências e a definição das respectivas zonas de influência. Se as médias potências não tiverem uma estratégia da autonomia, como tu dizias, passam a fazer parte do menu e não têm a influência internacional que precisam ter. E aqui eu acho, ao contrário de muita gente, que Carney pôs o dedo na ferida e que disse uma coisa relativamente importante, embora de concretização difícil. A maior dificuldade é que há dois tipos de médias potências, as democráticas e as autoritárias. Logo aqui há um problema. Evidentemente que não sei qual é a concepção de Carney sobre as médias potências, mas, por exemplo, nós já tivemos em Ankara ou Istambul, não tenho a certeza, há ano e meio, uma reunião de médias potências, quase todas autoritárias ou semi-autoritárias, com o mesmo objetivo que Carney tem, espero eu, para as médias potências democráticas, e aqui há uma grande divisão. Nessa reunião da Turquia estava a Indonésia, a Arábia Saudita, a Turquia, que da democracia tem pouco, a Arábia Saudita não tem nada, o Brasil, a África do Sul, portanto, o Brasil é uma democracia, naturalmente, portanto, eles também queriam aproveitar a competição entre as grandes, nomeadamente entre os Estados Unidos e a China, para criarem mais autonomia neste mundo de competição entre potências, que é um mundo, aliás, muitíssimo perigoso. Carney deve ver as coisas de outra maneira, mas tem alguma razão quando acha que países como os países da União Europeia, naturalmente, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, a Coreia do Sul, têm de ter entre si uma parceria que lhes permita ter alguma influência neste mundo. Quer dizer, qual é o problema das médias potências?
a conseguir serem médias. A serem médias, é a primeira. Mas isso foi sempre assim, não é propriamente uma novidade. O problema é não se deixarem dominar pelas zonas de influência das grandes. A China quer uma zona de influência na Ásia e não é assim tão pacífica quando trata com os parceiros asiáticos, nomeadamente a ASEAN ou com Taiwan. A Rússia tem uma ilusão que se deve às 5.000 ogivas nucleares e é agressiva, é um expansionismo de potência agressivo e imperial. Os Estados Unidos, o próprio presidente Trump, quando tomou posse, disse que ambicionava expandir o território americano. Não há coisa mais clara. Portanto, faz sentido as médias potências democráticas, insisto, encontrarem formas de parceria para influenciar a agenda internacional. Carlos, nós já falamos aqui no Diplomatas da Turquia, da Índia, da Coreia do Sul, do Japão, também da Austrália, das várias potências regionais no Médio Oriente, que estão a emergir também. Pergunto-lhe, como pergunta de partida, depois o Carlos vai para onde quiser, se o facto de alguns destes países não estarem dependentes de 27 posições comuns, ou alinhadas pelo menos, como é o caso da União Europeia, se isso os tem ajudado a acelerar a definição e a implementação das suas próprias estratégias de autonomia estratégica e económica, já agora. Certo. Antes, gostava de fazer uma pequena nota. Obviamente que o Canadá, como a Austrália, tem uma doutrina das médias potências desde a Guerra Fria. Era uma tentativa de definir uma identidade própria nesse período, portanto não é exatamente uma novidade. A reação de entusiasmo que houve por parte de alguns dirigentes políticos pareceu um pouco infantil e, sobretudo, fora do tempo. Há um filósofo alemão, Hegel, que dizia que a coruja de Minerva só levanta voo na alvorada. E, efetivamente, o tema das médias potências aparece quando elas deixaram de ter condições para ter a importância que tiveram, designadamente no pós-Guerra Fria. Todo o período pós-Guerra Fria, todo o período da globalização, foi um período onde as potências médias ou as potências intermédias cresceram de uma maneira muito significativa do ponto de vista económico, do ponto de vista tecnológico e também da sua projeção internacional e também no domínio reputacional. Nós estamos a falar da Índia, da Arábia Saudita, da África do Sul, do Brasil, de uma maneira diferente do que falávamos no fim da Guerra Fria, há 30 ou há 40 anos. Mas esse período, infelizmente, terminou, porque as médias potências prosperam quando as grandes potências garantem a estabilidade internacional e, designadamente, criam o espaço necessário para as médias potências, democráticas ou sem serem democráticas, poderem expandir e defender os seus interesses. As potências intermédias têm uma posição relevante, embora tenham menos condições no quadro da competição entre os Estados Unidos e a China de marcar pontos como o fizeram no passado. E, obviamente, que aquelas que são potências regionais têm, como tiveram também durante a Guerra Fria, uma vantagem maior. A União Europeia é uma questão diferente. A Europa foi sempre o paraíso das médias potências. É o único espaço regional que nunca foi dominado, houve tentativas, mas nunca foi dominado por um império, como a China, como a Índia, de certa maneira também como as Américas, não. As guerras napoleónicas vêm de trás. Nunca houve, nem a França, nem a Espanha, nem a Alemanha conseguiram dominar e unificar a Europa, e a Europa é o continente alargado, não é? E a Europa, nesse sentido, é o paraíso das médias potências, quer elas se reconheçam como tal ou não se reconheçam como tal, e aí sim, sobretudo se mantiver este diretório entre a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha, existem condições para se manter o pluralismo da sociedade europeia. As outras potências, sim, têm estratégias muito interessantes. A Turquia, a Arábia Saudita, a Índia, na sua tentativa de fazer todos os dias, de fazer aquilo que eu chamei
num dos meus livros, a balança dos extremos, não é? Jogar com a Arábia Saudita acaba de conseguir que os Estados Unidos permitissem iniciar o seu programa nuclear, depois de ter garantido que a China apoiaria esse esforço. É a alternativa aos Estados Unidos. Estão dispostos a ceder. Mas isso não é a teoria das médias potências, isso é a política internacional, como sempre foi. Muito bem, meus amigos, vamos ficar por aqui. Neste programa e nesta temporada foram 40 episódios que cobriram guerras, cimeiras e eleições, nos quais tentámos, ou vocês tentaram, explicar e descomplicar um pouco temas que são por natureza muito complexos. Por isso eu queria deixar aqui alguns agradecimentos ao Carlos e à Teresa, em primeiro lugar, pela vossa disponibilidade, paciência, companhia e conhecimento, claro. Um agradecimento sempre a quem nos ouve desse lado. Obrigado pela confiança, pelas perguntas e sugestões de temas muito relevantes que nos foram enviando ao longo destes meses. O Diplomatas praticamente duplicou a sua audiência nesta temporada, mas queremos mais. Não deixem por isso de recomendar o programa aos vossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Muito obrigado também aos vários convidados que recebemos aqui no podcast em representação do IPRI, e a quem agradecemos esta parceria mais uma vez. E um agradecimento muito sincero a todas as pessoas cujo trabalho invisível permite que o Diplomatas seja gravado, editado e publicado todas as semanas no site do Público e nas várias plataformas digitais. O meu obrigado por isso ao Tiago Orato, Amílcar Correia, Ruben Martins, Patrícia Jesus, Margarida Adão, David Pontes e aos editores da Secção Mundo, Ivo Neto e Paulo Narigão Reis. Eu sou António Saraiva Lima, o Diplomatas regressa em setembro. Boas férias e um grande abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.